Bom dia, meus amados, meus ouvintes, você que tem nos acompanhado já há quase 2 anos que nós estamos nessa pandemia. Eu espero que você esteja bem, que mesmo com as dificuldades que possivelmente você possa estar enfrentando, você possa continuar crendo em Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Ele criou tudo e Ele sustenta tudo. E estamos aqui mais uma vez para estudarmos a sua palavra. Antes, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais este domingo, este dia bonito, este dia, primeiro domingo de dezembro de 2021, o mês que nós todos os anos comemoramos o Natal de Cristo. E eu quero agradecer ao Senhor, porque nós chegamos até aqui. Nós passamos por lutas, dificuldades, mas nós já chegamos nesse último mês de 2021. Obrigado, Deus, por todos os cuidados que Tu dispensastes em nossas vidas. Obrigado por este dia, este momento que podemos estar reunidos, mesmo cada um nos seus lares, de uma forma diferente, mas nós estamos juntos. Nós estamos unidos a Ti e em Ti, Senhor. Muito obrigada. Peço que o Senhor continue abençoando a vida e o lar de cada pessoa que está nos ouvindo, que a Tua graça, o Teu poder, possa permanecer na vida de cada um, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui estudando a Tua palavra. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Muito bom. Nós participamos da Escola Bíblica Dominical, a classe Boas Novas. Eu sou a professora desta classe e nós, da Igreja Batista em Brás Cubas, e nós estamos estudando os Evangelhos, estamos no Evangelho de João. Eu espero que vocês se lembrem, você que nos ouviu no domingo passado, que vocês se lembrem que nós estudamos ali no domingo passado sobre a água que foi transformada em vinho. Nós estudamos também sobre a purificação do templo. Primeiro, nós somos o templo do Espírito Santo, então primeiro Deus nos transforma, aí Ele quer limpar o nosso corpo, a nossa vida. Nós estudamos também sobre Nicodemos, que ele procurou Jesus para saber como ele poderia ter a vida eterna. E hoje nós vamos continuar estudando no Evangelho de João, um outro testemunho de João Batista. São tantos Joãos, né? Mas é o evangelista que escreveu sobre a vida de João Batista, o testemunho dele, o ministério dele na Judéia. Nós já vimos alguma coisa quando nós estudamos no capítulo 1, dos versículos de 19 a 34, que João Batista foi um grande profeta que testificou e testemunhou de Jesus, apresentando Jesus aos discípulos e a todos ali que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui, Jesus estava ali ministrando também na Judéia e João Batista estava ali também com Jesus. João continuou pregando a mesma mensagem de arrependimento e batizando os judeus que se iam a ele. E o batismo de João era batismo por imersão, porque ali a Bíblia diz que tinha muitas águas. Então, se tinha muita água, o batismo de João era por imersão. Os discípulos de João, eles levantaram uma confusão, uma contenda, como está escrito ali na Bíblia, entre os judeus fariseus e os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E essa contenda foi com relação à purificação. Eu creio que vocês sabem, vocês já devem ter lido lá no Velho Testamento, que a purificação era uma ordenança judaica que se referia à lavagem cerimonial dos sacerdotes. Ou seja, praticamente seria um batismo, a ablução, que significa batismo, que é um tipo de batismo que eles faziam lá no Velho Testamento. Todo o judeu precisava compreender que para se aproximar de Deus, ele precisava da purificação, ou seja, uma lavagem, um batismo para poder se aproximar de Jesus.
A dúvida aqui era o batismo de João Batista, se era melhor do que o batismo de Jesus. Qual os dois tinha poder, qual os dois era mais importante, porque as pessoas elas iam mais a Jesus do que a João. Então elas estavam deixando João para irem estar com Jesus, para serem batizadas com Jesus. A popularidade de Jesus de certa forma crescia. Então os discípulos de João foram tirar dúvidas com ele. E João informou que o seu batismo nunca foi melhor do que o batismo de Jesus, pois o batismo de Jesus era do céu. Mesmo antes, João já disse que ele não era o Cristo. E aí ele fala sobre o noivo. João aponta Jesus como noivo, fazendo uma referência à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou João Batista, eu sou apenas amigo do noivo. Quem é o noivo é Jesus Cristo. Aqui novamente, então, Jesus se refere a casamento, se refere à festa. E ele diz, João diz que o amigo se regozija com o casamento, com a festa do noivo, mas ele não era o noivo. E Jesus fez então uma referência à sua igreja, que cada pessoa que foi transformada, que nasce de novo, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Assim, João no verso 30, ele diz assim, que era necessário que ele cresça, ou seja, Jesus cresça e eu, João, diminua. Aqui, então, ele resume o seu ministério, apontando Jesus como prioridade. E ele, João, estava em segundo plano. Ele não veio para disputar com Jesus, batizar mais ou menos do que Jesus, mas ele veio para apontar a homens e mulheres, pecadores, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João faz essa declaração, que a preeminência era de Jesus, que ele deveria crescer, porque cada cristão que nasce de novo precisa crescer, de permitir que Cristo cresça na vida dele. E esse crescimento começa com o novo nascimento. Ele precisa então se converter a Jesus e crescer em Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também nós vemos que João Batista nos leva a pensar que ele, Jesus, foi humilde. Ele queria, então João queria diminuir para que Jesus crescesse. E essa humildade foi um dos ensinos de Jesus desde a primeira conversa com seus discípulos. Se nós voltarmos então lá para Mateus 5, 3, que nós já estudamos, né? Jesus escreveu assim, que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o humilde de espírito, ele tem um coração quebrantado. O humilde de espírito, ele deve diminuir agora, para que Jesus cresça, pois no futuro ele será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado. O que Jesus então quis ensinar para os seus discípulos lá no início do seu ministério, sobre a humildade de espírito, João Batista ele aprendeu. E aqui, nesse capítulo de João, ele fala sobre a humildade. E ele passou para nós também, para que nós cristãos possamos aprender sobre a humildade de espírito, porque isso nos prepara para nós sermos abençoados por Deus e nos capacita a lidarmos conosco mesmo e com o próximo. Quando João fez essa declaração, sabemos que ele queria que o progresso, o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, sobressaísse às suas palavras e aos seus ensinos. Pois, por outro lado, nós vemos também que o coração do homem nem sempre ele é humilde de espírito. Há muito orgulho no coração do homem, a exaltação própria, a altivez, a vaidade. Todas essas coisas existem no coração do homem. E o homem, aos poucos, depois de convertido, depois do novo nascimento, ele precisa ir deixando todas estas coisas, ou seja, jejuar destas coisas, esvaziar-se de si mesmo,
para que Deus, então, para que Jesus Cristo possa crescer na sua vida, para que Deus possa enchê-lo de humildade, de amor, de paz, temperança, com todas as bênçãos espirituais que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Vamos deixar então que Cristo venha habitar em nós pelo novo nascimento. Eu não sei como é a sua vida, como você está com Deus, se você já tem Jesus Cristo na sua vida ou ainda não. E também vamos permitir que Ele possa crescer nas nossas vidas. Assim, nós podemos então testemunhar que Deus, Ele é verdadeiro e Ele vai nos dar cada vez mais do seu Santo Espírito para ajudar a crer no seu Filho e ter a vida eterna. Pois quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que desobedece não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, é importante nós tomarmos essa decisão de ter Jesus Cristo em nossa vida. Deus, Ele já fez tudo por nós. A escolha é do homem. A escolha é minha e sua. Agora, nós vamos para o capítulo 4, sobre a conversão da mulher samaritana, ou de muitos samaritanos ali, e Jesus, a água da vida. Nós temos aqui o segundo sermão de Jesus. João e Jesus estavam realizando o ministério deles ali na Judéia. João batizava os que iam a ele, e os discípulos de Jesus batizavam os que iam a Jesus. Jesus mesmo, se vocês observarem, Jesus mesmo, ele não batizava. Quem batizavam eram os seus discípulos. Mas os fariseus, como sempre nós estamos vendo, os fariseus, para armar então uma contenda ali, eles, entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, eles queriam saber então quem estava batizando mais, se era Jesus ou se eram os discípulos, ou se era João. Então, Jesus, diante da confusão, ele se deixou a Judéia e voltou para a Galileia. A Judéia era como se fosse assim o quartel-general do sistema religioso judaico. Assim, Jesus voltando para a Galileia, ele impediria que os fariseus obtivessem sucesso naquilo que eles estavam querendo, que era separar os discípulos dele dos discípulos de João. Em contrapartida, a Galileia era uma região habitada mais pelos gentios. Jesus, percebendo que estava sendo então rejeitado ali pelos líderes judaicos, que eles estavam não acreditando nos sinais que ele estava fazendo, no que ele estava pregando, Jesus então ele se volta para os gentios. Nós já estudamos isso e nós já vimos isso nos outros evangelhos. E aqui também Jesus se volta para os gentios. E agora ele volta para essa mulher samaritana, volta para Nicodemos, como nós já vimos, falando sobre a vida eterna. Mas, saindo da Judéia, rumo à Galileia, Jesus tinha que passar por Samaria, que era o melhor caminho. Porém, os judeus mesmo, eles não gostavam de ir por esse caminho, para não passar por Samaria, pois Samaria era uma região desprezada pelos judeus, pois ela, a princípio, foi a capital das 10 tribos, quando Jeroboão, ele era governo na época, ele dividiu então Israel em 2 grupos, o grupo do norte e o grupo do sul. Daí, após essa divisão, os judeus eles passaram a não se comunicar mais com os samaritanos, eles não acreditavam, não confiavam nos samaritanos. E aos poucos, os samaritanos foram saindo e foram formando a sua própria religião, deixando a religião judaica. Os samaritanos, na verdade, eles eram uma mistura dos descendentes de judeus com os pagãos. Eles se consideravam descendentes verdadeiros de Jacó. Eles os samaritanos se consideravam israelitas, mas os judeus tinham ódio deles e não consideravam como judeus puros. E pela lei dos judeus puros, eles não poderiam comer ou beber com nenhum dos samaritanos. Não podiam ter nenhuma comunicação com eles.
Mas então nós lemos no capítulo 4, versículo 4, que Jesus era judeu, ele precisava passar por Samaria. Como eu disse, os judeus não passavam por Samaria, nem pisar na terra dos samaritanos eles queriam. A necessidade de Jesus aqui não era porque o caminho fosse mais rápido, o melhor caminho, mas porque o Salvador tinha ali, percebeu que ali em Samaria havia uma alma que necessitava da vida eterna. E Jesus então veio para conceder vida eterna a todos que pela fé o recebem. Então, ele podia ajudar aquela mulher a resolver o problema daquela mulher, aquela alma sedenta pela salvação. Jesus seguiu então caminho por Samaria e chegou numa vila chamada Sicar. Era um vilarejo próximo ali de Samaria, na região de Samaria. Jesus chegou ali por volta das 12 horas. Chegou cansado, com sede, com fome, a fome física, né? E ele, como um ser humano, ele sentia todas estas coisas. Como Deus, ele não se cansava, mas como ser humano, sim, ele se cansava e ele precisava de todas estas coisas. Então, cansado, ele sentou ali junto ao poço. Como nós falamos, era por volta das 12 horas quando Jesus chegou ali. O sol estava bem quente. Eu acredito que queimando mesmo a pele, né? E não era comum as mulheres ou as pessoas irem a essa hora, às 12 horas, por causa do calor, ir buscar água ali. Mas a mulher samaritana, ela ia sempre nesse horário, que não tinha muita gente por causa do calor. E por causa também do seu problema social, moral. Vocês conhecem a história, era uma mulher assim que teve uma vida moral bastante desregrada. E aí então, ela vai lá e Jesus chega ali, senta na beira do poço, uma pessoa assim, conhecida até dela, mas pelo horário que Jesus estava ali, era bem estranho aquele homem sentar ali junto àquele poço. Mas ela foi lá e ela encontrou aquele judeu ali sentado. O judeu começou a conversar com ela pedindo água. E porque Jesus, como sábio ganhador de almas, ele sempre utiliza as coisas visíveis, as coisas materiais que estão por perto, que estão ao alcance da pessoa, para ele expor, para ele explicar as coisas invisíveis, as coisas espirituais. Aquela mulher conhecia Jesus, pois quando Jesus pediu água para ela, ela estranhou. Poxa vida, ele é um homem e é judeu, está pedindo água para mim, que sou samaritana, que fomos um grupo sempre odiado pelos judeus. Mas era o propósito de Jesus estar ali e passar por Samaria, como nós falamos. Ele, então, se apresenta a ela como criador de tudo. E é interessante nós notarmos que ele fala para ela assim, se você soubesse o dom de Deus, quem é que está falando contigo? Esse dom de Deus, Jesus se refere à vida espiritual, que somente Deus dá àqueles que creem. Aí então Jesus continua, pois Deus, o Pai, ele me doou ao mundo para ser o salvador do mundo. A mulher não conhecia esse dom que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como eu falei, ele estava ali porque ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus, a mulher falou, você não tem com que tirar água do poço, você não tem nada, o que está sentado aí cansado, está pedindo água para mim? Então Jesus, de fato, ele não estava com equipamento material necessário e preparado para tirar água daquele poço de Jacó. Se bem que como Deus Filho, ele poderia fazer isso sem nenhum problema, mas o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era conversar com aquela mulher para mostrar para ela o caminho da salvação. Então Jesus fala com ela assim, você não sabe com quem você está falando. Se você soubesse e pedisse água, ele lhe daria água viva. Água viva? Sim, água viva.
E você nunca mais, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai satisfazer plenamente você. Então, Jesus aproveita a oportunidade para explicar para aquela mulher a diferença entre a água viva que ele estava oferecendo a ela e a água do poço de Jacó, que era costume das pessoas irem buscar ali. A água do poço de Jacó, todos os dias aquela mulher teria que ir buscar e não saciava a necessidade dela. Todos os dias ela ia lá com as suas talhas para pegar aquela água. A sede dela continuaria. E a água da vida, a água viva que ela bebesse, que era o próprio Jesus, seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, os benefícios desta água viva são as bênçãos espirituais, as misericórdias do Senhor, que não tem fim, que continuamente se renovam nas nossas vidas, se renova para sempre. A mulher então deixou de pensar naquela água literal e pediu para o Senhor a água viva para não ter mais sede e não continuar o seu árduo trabalho de todos os dias ir buscar água ali. Mas se nós formos perceber bem, o que ela mais queria, o que ela se expressou ali, era a sua libertação em carregar aquele cântaro todos os dias para pegar água e também do seu cansaço físico. Imagino que ela estava cansada de todos os dias ir buscar aquela água. Mas Jesus não parou aí, pois ele sabia que havia uma grande necessidade da parte dela, que era a confissão dos seus pecados e que é um verdadeiro arrependimento. Então, Jesus mexe com a sua ferida passada, a ferida daquela mulher, não para condená-la, mas para que ela pudesse cair em si, reconhecendo seu pecado, o qual ela podia lançar aos pés do Mestre. Era esse ponto que Jesus queria e precisava tratar com aquela mulher samaritana, e é o ponto que ele quer tratar com todo ser humano, o pecado. E ele é a água viva, ele que pode limpar o pecado da humanidade. Então Jesus queria tratar com aquela samaritana sobre arrependimento. Ela precisava se arrepender dos seus pecados, ela precisava confessá-los e mostrar uma mudança de vida. A principal e maior necessidade do homem, do ser humano, é arrepender-se dos seus pecados. Jesus foi guiando aquela mulher passo a passo, mesmo ela tentando ocultar a verdade em sua vida, pois ela tenta enganar o mestre dizendo, não tenho marido. Mas Jesus fala, bom, você teve 5, o que você tem agora não é seu marido. Talvez fosse até verdade o que ela disse, no momento eu não tenho marido. Mas, por um lado, ela queria esconder esse passado da sua história de vida, o seu pecado. Mas nós, os seres humanos, sempre queremos escapar, fugir dos nossos pecados, dos nossos erros. E então nós contamos uma série de histórias para fugir dos nossos pecados. Mas diante de Jesus, assim como aquela mulher, ela não conseguiu enganar Jesus, e nós também não conseguimos enganar Jesus. Quando Jesus expôs o seu passado, ela reconheceu então que Jesus era um profeta. Então ela conversa com Jesus sobre religião, teologia, sobre a adoração que Deus sempre exigiu. Ela sabia, ela embora samaritana, como eu disse, mas ela tinha uma misturinha de judeu. Então ela lembrou que a adoração a Deus que Deus sempre pedia para os seus pais para que eles fossem lá no monte Gerizim para adorar. E ela questiona Jesus, então agora como é que eu posso fazer? Onde eu posso adorar? Os judeus adoravam em Jerusalém. E eu, onde posso adorar agora? Jesus então fala para ela que sobre a verdadeira adoração. A mulher samaritana estava preocupada agora com a adoração.
pois lá no Monte Gerizim, ou em Jerusalém, onde eles adoravam, eles ofereciam adoração a Deus, porque Deus habitava ali em Jerusalém. Jerusalém era o ponto de encontro dos judeus com o Pai. Agora, essa adoração era em espírito, porque o Espírito Santo passa a habitar no homem no momento em que ele se arrepende, que ele confessa o seu pecado e que ele muda de vida. Em João 4:24, que é um versículo bastante conhecido, nós temos uma definição de como adorar a Deus, que Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós sabemos que Deus, sim, ele é Espírito. Ele não é homem, sujeito a erros, a limitações da humanidade. E nós temos uma definição teológica de um grande missionário, que ele escreveu assim: quem é Deus? Aqui eu percebo que é uma definição teológica mais assim, bem completa de quem é Deus. Que Deus, ele é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, ele cria tudo, não é criou, ele cria tudo, sustenta e dirige tudo. Sim, Deus é espírito pessoal, porque ele é uma pessoa espiritual, uma pessoa que aos nossos olhos humanos nós não vemos, mas nós sentimos Deus na nossa vida. Essa é a natureza de Deus. Depois, ele é perfeitamente bom, porque no seu caráter, na sua vida, sempre Deus foi bom. E também, ele é perfeitamente em todos os seus caminhos, ele faz as coisas com perfeição. É ele, com todo o seu poder e com santo amor, ele sustenta tudo e dirige tudo quanto ele criou no universo. Então, um Deus assim é muito mais, e muito mais se nós fôssemos falar de Deus, né? Ele deve ser adorado realmente em espírito e em verdade. Não com fingimento, com hipocrisia, não por religiosidade, por rituais conforme era no passado, por lei alguma, mas porque nós temos esse Deus no coração e nós precisamos ter então esse coração quebrantado, assim como João ele escreveu, que era necessário então para aproximar-se de Deus em adoração. Mas então o que seria essa adoração que Jesus estava explicando ali para aquela mulher samaritana? Nós vemos que no início, lá na lei de Moisés, Deus se apresentou a Moisés e disse: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem e nem se curvem a elas, porque eu sou Deus zeloso. Vocês podem confirmar isso lá em Êxodo capítulo 20, de 1 a 5. Ou seja, eu sou o único Deus que vocês devem me adorar. Jesus é o Deus Filho. E quando ele foi tentado por Satanás também, que Satanás ofereceu para ele todos os reinos do mundo, a glória do mundo, Jesus e Satanás disse para ele: tudo te darei se prostrados me adorares. Jesus respondeu para ele com a palavra do Pai, com a Bíblia Sagrada: ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Deus devemos adorar. E então Jesus ordenou para que Satanás fosse embora, porque só a Deus o homem deve adorar e servir. Portanto, adorar a Deus requer do homem, com relação a Deus, respeito, amor, obediência à sua palavra e humilhação, humildade, como João nos ensina aqui nesse evangelho. Buscando sempre a Deus em primeiro lugar. Foi um dos ensinos de Jesus Cristo também. Assim, depois de um longo diálogo com aquela mulher, ela começa a descobrir e a pensar no Messias. Esse é o Messias que haveria de vir. Messias é uma palavra hebraica que quer dizer ungido de Deus, equivale a Cristo no grego, que ele viria para ensinar todas as coisas. Então, nessa hora, Jesus se apresenta à mulher e diz: eu sou o Messias
e que falo com você nesta hora. Eu sou o Messias. A mulher ficou maravilhada em estar falando com o Messias. Ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade para proclamar que o Messias havia chegado. E ela foi com muita alegria e falou com o Messias. Ela fala para o pessoal: eu falei com o Messias, eu conversei com ele e ele falou para mim, ele revelou para mim tudo, sobre tudo da minha vida passada. E foi um testemunho simples daquela mulher, que ela começou a contar a sua própria vida. E o melhor testemunho do cristão é viver para, com a sua vida, ele dar testemunho daquilo que o Messias fez na vida dele. Aquele pequeno testemunho dela produziu um efeito maravilhoso, que nós vemos que ali, por causa do testemunho dela e da sua palavra, todos os que criam declaravam que Jesus era verdadeiramente o Salvador do mundo. Se nós voltarmos um pouquinho lá para os versículos 31 e 38, nós vemos que Jesus fala com os seus discípulos no versículo 8, quando João escreve ali tinha ido à cidade com os discípulos, foram para a cidade para comprar alimento, e quando eles retornaram, Jesus já tinha evangelizado a mulher samaritana. Então os seus discípulos chamaram Jesus para se alimentar. É importante a gente verificar que se os seus discípulos estivessem ali por perto, eles iam criticar, eles não queriam que Jesus fosse falar com a samaritana, mas Deus providencia todas as coisas. Eles foram comprar alimento, quando eles voltaram, Jesus já tinha evangelizado aquela mulher. Jesus então ele respondeu para eles assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou e completar a sua obra. Então o prazer de Jesus na história da mulher samaritana é ganhar adoradores, ganhar aquela mulher para Deus e ganhar adoradores para o Pai. A alegria, o deleite, o prazer de Jesus é o sucesso espiritual de cada pessoa. Eu creio que ele estava muito feliz em ver aquela mulher transformada, estava disposta a adorar ao Pai e a obedecer ao Pai. Os discípulos estavam interessados no alimento físico, eles foram comprar o alimento, comprar a comida, mas o Senhor estava interessado nas almas e no alimento espiritual para elas. Jesus orientou aos seus discípulos mais uma vez sobre o interesse espiritual, enquanto eles estavam pensando na colheita material. Jesus estava pensando na colheita espiritual, que são os frutos para a vida eterna. Aí Jesus continua falando com seus discípulos, ele fala para eles assim: olha gente, os campos estão brancos para a ceifa, porque Jesus viu ali que tinha muita gente sedenta. Quando a mulher deu seu testemunho, muitos samaritanos creram em Jesus. Muitas vezes, hoje nós achamos que diante de tudo isso que está acontecendo, eu percebo, não sei o que você pensa, parece que há uma frieza espiritual no mundo todo. Será que ainda tem uma alma que precisa de Jesus? Eu creio que não só uma, mas muitas almas que precisam de Jesus, precisam ouvir que o Messias veio e ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Então Jesus fala para os seus discípulos que os campos estavam brancos para a ceifa, pois ali mesmo, quantos samaritanos creram em Jesus? A Bíblia diz que muitos samaritanos ali em Sicar creram em Jesus. Hoje, se cada um de nós cristãos levantarmos os olhos e olharmos, nós vamos ver que a seara, que os campos ainda estão brancos. Se quisermos fazer a vontade do Pai, como Jesus disse, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Deixa a comida física para depois. Nós precisamos então nos alimentar da palavra de Deus, realizar a sua obra, a qual ele nos deixou para que nós pudéssemos fazer. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele veio para fazer isso e ele cumpriu o seu papel. Aí no capítulo 4, dos versículos de 43 a 54, nós temos o segundo sinal de Jesus ali na Galileia. A cura do filho do oficial do rei e também uma festa em Jerusalém. Como nós vimos, Jesus subiu da Judéia com destino à Galileia.
Mas propositadamente ele passou por Samaria e chegou em Sicar, uma cidadezinha da região ali de Samaria. Ali ele permaneceu 2 dias e foi recebido muito bem pelos os galileus. Os galileus, quando eu falo galileus, eram judeus que habitavam ali na região da Galileia. E aqueles que estiveram com ele ali em Jerusalém na festa da Páscoa, então quando ele transformou a água em vinho, ele curou muitos enfermos e muitas pessoas ali creram de fato em Jesus. Em seguida, enfim, ele chegou a Galileia e foi ali num vilarejo de Caná da Galileia, em Caná da Galileia, da região da Galileia. E ali ele encontrou o filho de um oficial do rei que estava doente, o oficial do rei estava doente lá em Cafarnaum, e Jesus estava em Caná da Galileia. Possivelmente esse oficial do rei, ou até mesmo ele era gentio ou judeu, a Bíblia não deixa bem claro quem ele era, mas ele era um funcionário de Herodes, o grande rei. Esse homem implora para Jesus ir à sua cidade de Cafarnaum curar o seu filho que estava à morte. Jesus fez aquele homem e a todos os que estavam ali lembrar-se de que eles só criam se visse algum sinal operado por Jesus, principalmente os judeus que sempre pediam um sinal para Jesus. Aquele homem fala: vamos, Senhor, desce comigo a Cafarnaum antes que meu filho morra. Jesus não foi com aquele oficial para Cafarnaum, mas Jesus disse para ele: vai você sozinho, teu filho vive, ele não morreu. Que palavra assim, de certa forma, desesperadora para um pai. Ele foi e ao aproximar-se da sua casa, seus servos vieram correndo ao encontro dele com a boa notícia: seu filho vive. Aquele pai que, para confirmar a promessa de que Jesus falou para ele: vai, porque o seu filho vive, seu filho não morreu, seu filho vive. Aquele servo perguntou para aquele oficial perguntou para os seus servos: que hora meu filho melhorou? Que hora a febre o deixou? Os seus servos lhes responderam: ontem, às 7 horas. Esses 7 horas aqui é o horário romano. Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Aquele pai, então, que estava desesperado para constatar se o horário que Jesus falou que o filho dele vivia, o teu filho vive, se batia com o horário que a febre havia deixado aquele filho. Talvez assim, se batesse, não sei, talvez foi a ideia dele. Se isso aconteceu, então eu vou crer no Messias. Aí, eu quero que vocês pensem comigo a fé desse oficial. Tudo bateu, tudo deu certo. Então, eu quero pensar com vocês a respeito da fé desse oficial do rei. Ele foi ter com Jesus. Quando soube que Jesus estava por ali, ele tinha uma pequena fé, a fé suficiente para ir até Jesus. Esse é o primeiro passo na vida cristã. Se você já é cristão, você precisa aumentar a sua fé em Cristo Jesus. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é um filho de Deus, você precisa ir a Jesus, crendo que ele tem fé suficiente para perdoar os seus pecados e restaurar a sua vida. O segundo ponto daquele homem, ele rogou, ele clamou a Jesus. Aí quando ele fez isso, a fé dele aumentou. Ele começou a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Após a conversão, após o arrependimento, após você tornar-se filho de Deus, você precisa ter um relacionamento diário com o seu Deus. Lendo a Bíblia, orando e buscando a Deus através da oração. A terceira coisa que eu percebo aqui, naquele oficial, a fé dele foi uma fé persistente.
A fé verdadeira é persistente, ela acredita no Senhor Jesus, faz o melhor para os seus, acredita em Deus e sabe que Deus faz o melhor para os seus filhos. Aquele oficial, ele persistiu, ele acreditou que Jesus curaria o seu filho. Jesus estava distante do seu filho, mas ele creu na palavra de Jesus que disse: vai porque o teu filho vive. Assim, que nós possamos aprender com essa parábola, esse segundo sinal que Jesus operou ali na Galileia, que a nossa fé deve ser crescente a cada experiência que nós tivermos com Jesus, seja ela pequena ou grande, com sinais ou sem sinais. Nós precisamos crer em Jesus. Deus abençoe vocês e um bom domingo a todos.